Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Aqui é o pastor Edivaldo. Vamos lá para mais um estudo sobre o Novo Testamento, o livro de hoje, a carta de hoje, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Nosso alvo de lição: aprender sobre os vários elementos que compõem a igreja, conscientizar-se da responsabilidade pessoal de cada crente para com a igreja e participar da igreja por meio de ações pessoais a fim de abençoar os outros cristãos. Presta atenção aqui, gente, nesse segundo alvo, nesse segundo objetivo, né? Conscientizar-se da responsabilidade pessoal de cada cristão para com a igreja. Todos nós somos responsáveis, a igreja somos nós. Somos braços, pernas, tronco, nós fazemos parte dessa igreja e precisamos agir. Aí o terceiro diz, participar da igreja por meio de ações pessoais. Você não é só frequentante de uma igreja, não se atenha a ser somente, assim, ter o nome no hall de membros e frequentar a igreja. Participe das atividades, esteja presente nas atividades, ofereça seu serviço cristão também aos outros irmãos. O Paulo, quando escreve essa carta, é bem interessante como o autor da revista ele coloca aqui pra gente, né? Ele diz assim, Paulo, velho e experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor Timóteo, o qual está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade na igreja de Éfeso. Paulo escreve a Timóteo, que está pastoreando, né? Timóteo está como líder da igreja em Éfeso, só que ele tem aqui uma dificuldade na igreja. Então, Paulo escreve a esse filho na fé para orientá-lo em relação de como ele deve proceder. É uma tarefa com certeza desafiadora. A falsa doutrina que estava acontecendo lá precisava ser erradicada no culto público, ele deve ser mantido, salvaguardado, e a maturidade da liderança precisava ser desenvolvida. Isso é muito atual para as igrejas de hoje. A gente percebe, né, essa necessidade de se manter assim, a pureza, né, dos trabalhos, a eficiência também dos trabalhos, desenvolver a maturidade da liderança. É um precioso manual, né, de prática, tanto do ministério pastoral como do ministério eclesiástico também. E aí vamos para os nossos elementos preliminares, né? Mais uma carta de Paulo. Paulo aqui já não está preso, Paulo já está na região da Macedônia e escreve por volta do ano 61 até entre 61 e 65, não é uma data específica, mas é o período que Paulo passou nessa região. O alvo, né, ele escreve para Timóteo, e essa carta a Timóteo serve para a igreja hoje também, né? A expressão-chave é procedimento e o versículo-chave. Na verdade, o versículo era só o 15, eu coloquei só o 14 também aqui na referência. Esse versículo embaixo ele não vem descrito na revista, né? Eu coloco só para a gente fazer a leitura. Coloquei o 14 para que a gente pudesse pegar o período completo, né? Escrevo-lhe essas coisas, embora espere vê-lo em breve, mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Gente, a igreja é a casa de Deus. Veja como Paulo chama ela de coluna e fundamento da verdade. É uma agência do evangelho, é um lugar onde a gente vai para ouvir a palavra da verdade, não é ouvir história da carochinha, ouvir brincadeiras, não é o lugar de, de escutar a palavra de autoajuda, embora sim a gente tenha em alguns momentos, né, essa questão dar assim, uma palavra ou outra acabe soando bem parecido, né, com essa questão motivacional, mas aqui a gente vai para escutar a verdade, a palavra do Senhor. O esboço, né, a gente divide esse manual pelo menos em três partes. E aí o capítulo 1, capítulo 2 e 3, capítulo 4 até o 6. A primeira parte tem a ver com a pregação, a segunda parte com a organização, a terceira parte com a administração do espaço. Tudo visando o procedimento da igreja, tudo visando o bom procedimento, né, da boa atuação da igreja cristã. Na primeira parte nós temos a advertência contra a falsa doutrina. Essa falsa doutrina ela precisa ser combatida, às vezes ela vem escancarada nas igrejas de hoje, né? Ou às vezes vem muito sorrateiramente nas conversas, vem no dia a dia. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que é justamente são várias vozes hoje que falam ao coração dos ouvintes, né? Ao coração da igreja. Às vezes o fiel está na igreja só os domingos, ou domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, talvez participe também, quando ele é mais assíduo, de uma das organizações, mas ele está a semana toda colocando a sintonia numa rádio, e às vezes, dependendo da rádio, né, tem várias denominações ali trazendo doutrinas diferentes,
às vezes assiste a programas de igrejas que não condizem, né, que a gente sabe que estão manipulando a palavra, que estão distorcendo o que realmente tem na palavra. Daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer a distinção realmente dessas igrejas, se são realmente cristãs, porque, assim, por embora digam que sirvam a Cristo, que tenha Jesus Cristo como centro, a gente percebe que a distorção é tão grande da palavra do Senhor, a ênfase que se dá na prosperidade, a ênfase que se dá nos elementos que não são essenciais da Bíblia, acabam que violam, né, e maculam a verdadeira doutrina. Então essas várias vozes, elas estão presentes na mente dos ouvintes, dos crentes de hoje, né? A gente tem algum período, a gente tem 168 horas durante a semana. Dessas 168 horas, se o crente é assíduo na igreja, ele está 8 horas na igreja, né? 2 horas no domingo de manhã, 2 horas no domingo à noite, 2 horas na quarta-feira, 2 horas num culto de organização, né? De MCM ou de união masculina, união de adolescentes. Então, as outras 160 horas, ele está praticando essa palavra ou se alimentando também de outras fontes, né, doutrinárias. Se forem fontes sadias, amém, mas às vezes tem fontes que realmente comprometem a sã doutrina. E essas conversas, né, o que vai sendo inculcado, vai passando nas conversas, vai incentivando o crente. Eu conheço crentes batistas que estavam fazendo os votos de igrejas dessas daí grandes, né, que estão na mídia. Aí eu falei assim, na minha igreja não tem isso, mas eu vou fazer o voto, né, de não sei quantas semanas de oferta para a igreja não sei de quem. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei assim, na sua igreja não precisa de oferta, na sua igreja não precisa de dízimo, você tem que fazer um voto para outra igreja, porque o pastor de lá está pedindo, porque na sua igreja não tem essa ênfase monetária, você está querendo realmente barganhar, você não tem aprendido na casa do Senhor. Então isso acaba fazendo parte, né, do dia a dia. E são advertências contra a falsa doutrina, são doutrinas que realmente estão sendo distorcidas na palavra de Deus. Em relação à organização, a gente tem a liderança e o culto público. A igreja ela precisa ficar muito atenta a esse culto público, né, essa questão da postura da liderança, para que realmente as pessoas não venham se escandalizar os outros, a manutenção da sã doutrina para aqueles que estão dentro, né, que eles possam aprender a palavra de Deus, quando a gente como ela é, né, a palavra de Deus como ela é. Em relação à administração, cuidado com as viúvas e anciãos, né, isso é um preceito desde lá do Antigo Testamento, a gente percebe isso também no Novo Testamento, para que olha, gente, quando a gente percebe esse público, né, viúvas e anciãos, a gente vê que é um grupo que ele não está na sua melhor idade produtiva. Então, se ele não está nessa melhor idade produtiva, consequentemente, se ele não tem reserva, se ele não fez não teve condições, né, de construir um patrimônio na sua juventude, ele vai precisar de ajuda. E às vezes a gente precisa ter esse cuidado, porque dentro da igreja a gente também tem pessoas que não conseguem se manter, não conseguem mais ter uma vida produtiva para garantir o seu sustento e ter a ajuda da igreja, sim. Agora, cuidado sim com aproveitadores. Não é o caso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de crentes. Crentes que têm dificuldades em se manter. A igreja está atenta a eles, né? E finaliza, né, a carta com alguns incentivos pastorais. Aqui a gente tem esse esboço, tudo visando esse bom procedimento da igreja, essa boa manutenção da igreja. Em uma frase, a gente poderia, né, um período, a gente poderia resumir esta carta da seguinte maneira. Paulo, Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo no exercício do seu ministério e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscam destruir a comunidade. Esse aqui é um resumo da carta. E aí a gente vai aqui perceber um pouco do contexto. Paulo, quando esteve em Éfeso, né, já a gente percebe essa descrição lá em Atos 14. Talvez tenha sido nessa ocasião em que Paulo esteve em Éfeso, né, pela primeira vez, que Timóteo tenha se convertido. E quando Paulo vai novamente, coloca, assim, leva Timóteo, né, faz um tour com ele, leva para fazer uma formação pessoal, está andando ao lado de Paulo, né, um companheiro de viagem. E depois Paulo acaba enviando Timóteo para estar orientando a igreja em Éfeso, que é uma igreja, quando a gente estudou lá a carta
a Éfeso, né, uma igreja produtiva, uma igreja boa, uma igreja que as pessoas estão ali trabalhando, mas que tinha essa dificuldade, né? Então, Paulo acabou deixando Timóteo ali. E com que finalidade, né? Paulo escreve a esse colega de ministério, né? Esse seu discípulo no ministério, né? Ah, é o versículo base da nossa lição, né? Para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade. Essa é a finalidade da carta, né? Para que, se Paulo demorasse a voltar para conversar novamente com os irmãos, né? Paulo, fundador da igreja ali em Éfeso, para que ele pudesse ali estar conduzindo a igreja, né? Essas palavras eram para fortalecer o Timóteo. A gente vai ver mais detalhes sobre isso na segunda carta. Quando a gente fala da organização da igreja, na abundância de conselhos que a gente tem aqui nesse manual, nessa carta, a gente vê que há alguns princípios a seguir na organização da igreja e dois detalhes eles ficam bem distintos. Qual é o primeiro deles? Né? Em relação à igreja local, que é a casa de Deus, é o lugar central e é de muita importância para a vida do crente. A igreja é importante para o crente. Crente em casa é presságio de ex-crente. Eu sempre digo isso lá na igreja, eu comento quando estou dando aula no seminário, que o lugar do crente é junto com os outros. Mesmo que a convivência seja difícil, mesmo que tenhamos dificuldades de relacionamentos, a gente precisa ir trabalhando e moldando essas, esses traços, né, de personalidades, né? E na igreja é onde a gente exercita, né, os nossos dons, a gente trabalha para a edificação do corpo de Cristo como um todo, né? A gente precisa realmente fazer parte dela. Em relação também à organização, o pastor ele tem um importante papel e Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões. Então, assim, o pastor ele tem uma função na igreja, mas ele tem pessoas que podem lhe auxiliar, que, no caso aqui Paulo vai destacar os presbíteros e diáconos, né, os anciãos da igreja. E a escolha dessas pessoas, ela deve ser criteriosa. A gente vai perceber o seguinte, que aqui referindo-se a presbítero e a diácono, ele precisa agir de maneira irrepreensível, né? A gente vê lá em capítulo 3, no versículo 2. No âmbito familiar, não adianta a gente tentar escolher para a liderança da igreja pessoas que estão com dificuldades de relacionamento familiar, que não dão um bom testemunho familiar. Não estou dizendo que todos têm que ser crentes na casa dessa pessoa que é escolhida, mas ele tem que ter um bom relacionamento, né? Principalmente se ele vai exercer cargos oficiais na igreja. Isso também se aplica ao ministério pastoral, né? Um pastor que só vive em pé de briga com a esposa, um pastor que só vive assim, a esposa se desentendendo com o marido se desentendendo com a esposa, os filhos não têm respeito pelos pais. Esse indivíduo ele não tem condições, ele não preenche os requisitos para o exercício do ministério pastoral. Ele precisa ter segurança também emocional, porque uma coisa eu digo a vocês, meu querido, igreja ela testa essa capacidade emocional, essa inteligência emocional dos líderes, do pastor, do diácono, do presbítero, daquele que está à frente de cargo. E se ele não tiver controle emocional, dificilmente ele vai continuar no ministério, porque volta e meia vai ou estourar com os irmãos ou cair numa profunda depressão, levando as coisas, ansiedade, depressão, levando aí talvez até a um tratamento de saúde muito mais severo. Eu conheço ministros que precisaram se ausentar da igreja por um bom tempo, por recomendação médica, levando em consideração o alto nível de estresse que o ministério estava ah, manifestando para com esse obreiro. É claro que é necessário que a gente sabe que tem esse estresse, mas é necessário que a gente faça, né, um filtro, que a gente realmente coloque as coisas diante do Senhor para não ficar de maneira emocional abalado, né? Outra área que o crente ele precisa ser irrepreensível, né, para exercer esses ministérios é na área pessoal, né? Ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Não é só o carisma, né? Deve ter carisma necessariamente, mas ter um bom desenvolvimento pessoal, saber interagir com as pessoas.
Eu conheci um pastor, eu não sei o que ele estava fazendo no ministério, gente. Ele não gostava de estar com as pessoas, não gostava de conversar com as pessoas, não gostava de estar com elas. Ele ia para pregar, participar dos cultos, a igreja não sei também o que viu nele nesse momento, mas quando foi percebendo que ele tinha raiva dos irmãos, eu falei assim, ó, o que o senhor está fazendo então aqui à frente deles? O senhor não gosta das pessoas, né? O pastor ele precisa desenvolver essa afetividade, esse carinho. Ter um bom procedimento social, né? Você dá um bom testemunho fora da igreja, né, para com a comunidade, para que as pessoas não vejam por ele e falem assim, não, ele é o pastor da igreja, né, e tenham respeito por ele, né. E na área ministerial, né, dominar a palavra, primeiro requisito, ser um homem temente, na verdade o primeiro requisito é ser temente a Deus, né, ser temente a Deus, confiar na provisão, na orientação do Senhor, conhecer a palavra, se manter firme, né, aos princípios bíblicos e com certeza Deus vai estar trabalhando aí na vida dele e também na vida da igreja. Se não preencher esses requisitos, e veja que esses requisitos do ministério pastoral também se aplicam ao do presbítero, né, que a gente às vezes vai chamar do pastor, vai se aplicar também ao diácono, né? Então, a esses anciãos da igreja, essas pessoas que estão à frente, né? Então, eles vão exercer também essa função, né? Quando eu falo pastor, né, às vezes a gente faz uma distinção, né? Em alguns momentos o presbítero é reconhecido como esse pastor na igreja, né? Outros momentos o pastor ele tem essa função à parte e a gente identifica na igreja anciãos, que são os presbíteros e os diáconos. Mas aí dependendo da comunidade, a gente vai ter essa distinção de três funções, mas que exercem, né, essa, assim, que requerem, né, desses obreiros, né, essa mesma característica. Quanto ao conteúdo, a gente percebe essa defesa da sã doutrina, né, ao longo da epístola, né? Paulo aponta a Timóteo as várias formas de ensino dos falsos mestres, né? Então a gente tem isso lá em 1 Timóteo capítulo 3, no capítulo 4, também no capítulo 6. Em contrapartida à ação desses falsos mestres, Paulo orienta Timóteo de como ele deve proceder. E aqui eu tenho uma frasezinha que eu vou utilizar lá no finalzinho, que eu fiz um acréscimo na lição, que vai servir também para a nossa orientação. Mas assim, Paulo apresenta a defesa da sã doutrina contra esses falsos mestres. Qual deve ser a postura de Timóteo em relação a isso? Ele deve cuidar de todos os crentes. Deve ser um crente, deve ser um líder, né, que cuida do seu rebanho, que está à frente ali, que se preocupa com as necessidades do rebanho. Ele deve agir com sabedoria, nada de impulsividade, aquele controle emocional aqui ajuda muito nesse processo. Deve permanecer firme na fé, manter-se firme. Eu estava uma vez trabalhando um tema sobre isso em relação ao ministério de educadores cristãs, estava num culto de formatura de educadores cristãs, e a gente pensa que o líder ele tem mais facilidade em manter-se na fé, muito pelo contrário. Como é assim, porque às vezes a gente fica tentando se valer das estratégias que nós aprendemos corriqueiramente, as estratégias administrativas humanas, e lembramos que a igreja é uma comunidade de fé. A igreja ela tem esse papel o líder, né, o líder eclesiástico, ele tem um papel de manter firme a sua fé para poder também alimentar a fé das pessoas, né, orientar as pessoas para que estejam aí firmes na sua confissão de fé. E como seres humanos que somos, né, não somente, não penso que por ser líder a gente é diferente disso, nós temos a tendência a nos valer daquilo que a gente consegue ter nas mãos, das estratégias que a gente consegue manipular. Isso a gente jamais pode esquecer que quando se trata da igreja, os resultados eles dependem da fé. Eles vêm, né, em resposta à fé que a gente tem para com o Senhor. Então o líder ele tem um trabalho redobrado nessa questão de manutenção de firmeza da fé. E outra coisa que o crente, não, o líder, né, o crente líder, né, não todo crente na verdade, mas o líder especificamente, ele não pode abrir mão da busca pela santidade. Então a gente vê o seguinte: para se defender, além de defender a sã doutrina com os argumentos da palavra do Senhor, o crente ele precisa, né, o líder ele precisa manter esses quatro requisitos, né, cuidar de todos os crentes, agir com sabedoria, permanecer firme na fé e buscar sempre a santificação, né? A gente tem um propósito, né? Veja que aqui a gente não tem estratégias humanas, mas sim estratégias para que espirituais, né, para que o líder possa estar à frente
do grupo. A primeira carta a Timóteo é, na verdade, um verdadeiro manual de vida cristã. Não só aos líderes eclesiásticos, mas a todo salvo em Cristo. Que o Senhor nos ajude a observar e praticar com excelência cada princípio estabelecido em sua palavra. Paulo, na medida em que orienta Timóteo a permanecer firme na fé, a lutar contra essas falsas doutrinas, ele dá um esboço sobre a pessoa de Cristo. Ele apresenta Cristo como Cristo deve ser reconhecido pela igreja. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso deve ficar claro em toda a igreja. Quem é o mediador é Cristo. O sacrifício de Cristo Jesus permitiu que todo crente, isso é princípio da reforma protestante, que todo crente ele tenha acesso a Deus. Isso se chama sacerdócio universal de todo crente. Ele não depende daquele sacerdote oficial ali para chegar a Deus. O crente ele pode chegar a Deus. Isso, Cristo é o nosso mediador. É Ele quem é o nosso mediador. O pastor ele pode orar sim, mas a oração de qualquer crente na igreja tem o mesmo efeito. A minha oração tem efeito, a sua oração tem efeito. Não vai fazer efeito ouvir numa igreja por aí, meu Deus, é misericórdia. A gente, nesse momento a gente diz misericórdia. Um pastor no culto de domingo à noite pediu para um irmão da igreja orar. Assim, eu queria pedir que o irmão orasse, e o irmão respondeu lá do banco: quem recebe aqui para orar é o Senhor. Aí a gente fica perguntando, né, rapaz, o que essa igreja está pensando em relação à oração, em relação ao trabalho do ministério pastoral. Mas entenda aqui, irmão, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O segundo princípio em relação a Cristo, Cristo é a manifestação da justiça e da glória de Deus. Cristo é a encarnação desse verbo, é a encarnação de Deus entre os homens. Cristo é a fonte de poder espiritual, da fé e do amor. Nosso poder, meu irmão, como igreja, vem do Senhor, não vem das nossas habilidades, vem sempre do Senhor. E aí temos mais. Cristo, o resgatador da nossa vida, foi Ele quem nos resgatou. Não foi irmão A, não foi irmão B. Eu não estou na igreja porque eu gosto de A, porque eu gosto de B. Não, eu estou na igreja por conta de Cristo. E Ele é o nosso Salvador. Finalizando, Timóteo era o filho amado e fiel no Senhor do apóstolo Paulo. Essa epístola que estudamos mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé. Juntos lutaram contra os falsos mestres e viveram de modo digno do Evangelho. Que o exemplo de Paulo e Timóteo faça a diferença em nossa vida, a fim de que sejamos exemplos para os outros. E aqui vem a frase que eu incluí, gostaria que você estivesse meditando nessa frase. A maior lição que nós aprendemos nessa carta é que diante da oposição, o verdadeiro líder não se vale de estratégias e artimanhas mundanas, mas firma-se na palavra do Senhor. Não combatemos hostilidade com hostilidade, não combatemos resistência com resistência, não combatemos falsa doutrina tentando impor aos irmãos algo goela abaixo. Nós nos firmamos na palavra para que as pessoas consigam enxergar no nosso exemplo que seguimos a palavra do Senhor. Não se vale de estratégias mundanas, de artimanhas, de joguinhos, de panelinhas para tentar conquistar o público, não. Isso só vai piorar a situação. Mantenha-se firme na palavra. Lembra dos requisitos que Paulo mencionou, dos deveres pastorais? Cuidar de todo crente, agir com sabedoria, permanecer firme na fé e buscar sempre a santidade. Meu irmão, nós vamos continuar estudando Timóteo, né? Agora vamos estudar a segunda carta de Timóteo na próxima semana. E desejo a você, né, que essa semana seja abençoada, que esse estudo ele faça realmente mudanças significativas espirituais na sua vida, que ajude você a entender o seu papel dentro da casa do Senhor, na oração pelos líderes. Se você é líder, né, se você possa perceber o seu papel diante das pessoas, diante daqueles que você lidera, quem o Senhor colocou ali diante de você. Uma boa semana, meu irmão, minha irmã, e nos encontramos aqui no próximo estudo. Até a próxima.